Hoje, o nosso encontro é para nos aprofundarmos numa discussão referente a um texto que discute sobre a alfabetização de adultos. Nós, no primeiro momento do nosso curso, nos dedicamos bastante a conversar sobre como que a EJA foi se constituindo ao longo da história do Brasil. Hoje a gente quer entender um pouco o que dizem as produções acadêmicas sobre a alfabetização de adultos. Quando eu escolhi esse texto, foi muito devido a ele ser um texto muito atual. Ele é um texto que saiu agora, 2019, 2020, na revista brasileira de História da Educação, e quando eu li, eu gostei muito, porque é raro a gente ter um texto que venha discutindo exatamente os estudos sobre a alfabetização de adultos no Brasil, né? Então, eu propus uma forma um pouco diferente da gente estudar esse texto. O que eu propus para vocês? Eu propus que, primeiramente, nós lêssemos o texto, respondêssemos algumas questões, e depois, então, que nós lêssemos o texto e respondêssemos algumas questões, nós, então, voltaríamos, né? E aí eu apresentaria o texto para vocês, exatamente para inverter, que eu sempre tenho levado o texto, apresentado as discussões para vocês, e depois peço as atividades referentes a esses textos para vocês aprofundarem. Então, agora vocês leram o texto, responderam as questões, e hoje o nosso estudo do texto vai ser muito respondendo as questões que eu coloquei na nossa aula referente ao dia 19, né? 19 de agosto. Então, esse texto tem como título Alfabetização de Jovens e Adultos no Brasil, uma face da história nas produções acadêmicas no final do século XX. Que tipo de texto é esse? Esse é um texto que a gente chama de um texto que ele trabalha com fontes documentais, com textos, com pesquisas já produzidos sobre essa temática. Então, para entender um pouco melhor, vamos ler o resumo, né? O resumo do artigo científico. Tomando as produções acadêmicas como fonte histórica, esse estudo tem por objetivo analisar e compreender a história da alfabetização de jovens e adultos no Brasil a partir dos discursos acadêmicos produzidos no período de 1978 ao ano 2000. A demarcação temporal inicial, 1978, se justifica por ter ocorrido nesse ano a defesa da primeira pesquisa de dissertação de mestrado, identificada sobre a alfabetização de adultos vinculada a um programa de pós-graduação brasileiro. E ao ano de 2000, né, para situarmos este artigo no âmbito do século XX. Então, entender isso aqui é fundamental. Esse artigo, então, hoje a gente está em quê? No século XXI, né? No ano de 2020, do século XXI. Esse artigo tem o seu recorte temporal no século XX. Ele data da defesa da primeira dissertação de mestrado sobre alfabetização de adultos até o ano 2000, porque é nesse ano que termina o século XX, né? E a gente começa no ano 2000, o século XXI. Desse modo, apresentamos um panorama de como as pesquisas brasileiras abordaram o tema alfabetização de jovens e adultos antes e depois da promulgação da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, né, que nós já estudamos na aula anterior, 9394 de 1996, momento em que no Brasil a educação de jovens e adultos foi reconhecida como uma modalidade de ensino, que foi exatamente a temática da nossa aula anterior.
Então, é muito legal quando a gente começa a ler um texto e percebe, nossa, eu já sei, né? Quando cita a LDB, vocês falam, nossa, eu já sei que no artigo 37 da LDB, lá está trazendo a EJA enquanto uma obrigação do Estado, enquanto um dever subjetivo do aluno, né? E aí, como uma modalidade de ensino, então, esses conhecimentos vocês já possuem. A primeira pergunta que eu fiz para o estudo de texto de vocês foi: sabe-se, a partir dos estudos históricos sobre a EJA, que essa modalidade conquistou, mais recentemente, exigências específicas para a produção de material didático e para a formação daqueles que vão atuar com adultos jovens, com alunos jovens e adultos. Quais foram os principais marcos documentais deste percurso? Então, a gente tem a homologação no Conselho Nacional de Educação do parecer número 11, de 10 de maio do ano 2000, que trata das diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, e a publicação em 2010 do edital específico para escolha dos livros didáticos destinados aos alunos da EJA, no âmbito do Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Então, gente, são dois marcos documentais importantíssimos, porque em 2000 foi promulgada as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos. Então, começa a ter uma diretriz curricular, começa a ter uma proposta de currículo a ser seguido para a EJA. Né? Quando mais para frente, quando vocês forem fazer o curso de metodologia de ensino da EJA, eu sempre estudo essa diretriz com meus alunos e com as minhas alunas. E vocês vão perceber que lá atrás, o histórico da EJA, lá atrás, quais são as características de um aluno da EJA, como vocês têm visto aqui comigo, pelos documentários que eu tenho passado para vocês. Então, é importante a gente entender isso, porque conteúdo é conteúdo. Né? Quando você vai ensinar adição, subtração, quando você vai ensinar ortografia, isso é conteúdo. Mas você pode ensinar esse conteúdo de qualquer jeito, ou do mesmo jeito que você ensina para uma criança do primeiro ano, ensinar para um adulto, para uma adulta do primeiro ano? Não. Você tem que ter metodologias, você tem que ter abordagens específicas, né? Então, a gente tem aí, a partir do ano 2000, as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos. E aí, em 2010, vem, e isso é muito importante, a publicação de edital específico de livro para a EJA. Porque quando vocês vão nas escolas, quando vocês vão nas secretarias municipais de educação ou estaduais de educação, é muito comum vocês encontrarem livros do ensino regular para a EJA, sendo usado na EJA, né? Então, isso é um equívoco, porque um livro da EJA, vocês podem falar assim, André, mas o conteúdo é história, mas a forma que você ensina história para uma criança é de uma forma, a forma que você ensina história para um adulto é utilizando já todos os conhecimentos de mundo, as vivências, o local em que ele vive, é diferente. Né? Então, essas questões precisam de ser mais pontuadas e mais debatidas. Então, quais foram os principais marcos documental do percurso de consolidação da EJA? Né? Então, o texto apresenta as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos e o Programa Nacional do Livro e do Material Didático para a Educação de Jovens e Adultos. Tá bom, gente? Vamos, então, para a segunda questão. Nesse trabalho, a história da alfabetização de jovens e adultos do Brasil será reconstituída a partir de uma análise das produções acadêmicas, tomando como fonte histórica. Né? Vocês viram que esse trabalho, eles começam até citando a importância se trabalhar com as fontes históricas, né? Dentro de um recorte temporal. É um trabalho, então, da área de História da Educação sobre a alfabetização
de jovens e adultos. Tudo bem. Qual é o objetivo do texto? Alfabetização de jovens e adultos no Brasil, uma face da história nas produções acadêmicas no final do século XX. O estudo tem por objetivo analisar e compreender a história da alfabetização de jovens e adultos no Brasil a partir dos discursos acadêmicos produzidos entre 1978 e 2000. Como já foi dito anteriormente, a demarcação temporal inicial é de 78, por este ser o ano que foi produzido em programa de pós-graduação uma dissertação de mestrado sobre a alfabetização de adultos. E fecha no ano 2000 por ser ali, né, já o início do século XXI. Tá bom? Então, o objetivo, qual que é? O objetivo desse texto: analisar e compreender a história da alfabetização de jovens e adultos no Brasil entre 78 e o ano 2000, tá? Vamos então para a questão 3. No campo de produção acadêmica sobre a EJA, destacam-se 3 grandes números de produção acadêmica. Quais são eles? Explique-os. Vocês vão ver que, primeiramente, né, o texto ele apresenta quais são, né, que eu vou fazer aqui agora, e ao mesmo tempo eu vou explicando dentro das produções do Haddad, da Ribeiro, né, e das políticas públicas. No primeiro grupo, então, são 3 grandes grupos. No primeiro grupo, observa-se uma tentativa de compreendê-la, a EJA, a partir de um olhar sobre as produções científicas que abrangem a área, de modo a inventariá-las em dimensão nacional. Então, no primeiro grupo de estudos, tem-se um grande levantamento de quais têm sido as produções científicas na EJA, independente se é na alfabetização, se é sobre evasão, se é sobre políticas públicas. Eu mesmo já fiz um levantamento desse logo quando eu cheguei aqui na UFP, né? Então, o primeiro grupo tem esse olhar pelas produções científicas que abrangem a área. Inventariando, né, chegando, colocando em números mesmo. No segundo, destaque-se um grupo de produções que discutem sobre as políticas públicas e a questão curricular ou práticas educativas da EJA. Em um terceiro grupo, sobressaem as características historiográficas, que procuram recuperar os fatos históricos relacionados à educação de jovens e adultos no Brasil. Logo, tomando como base os estudos apresentados, então vamos lá. E aí você tem esse primeiro, então você tem essas 3 linhas de estudos. A primeira, de um levantamento de um grande inventário. Uma segunda linha, como está colocado aqui, né, que vai trabalhar com as políticas públicas e questões curriculares. E uma terceira linha que traz estudos mais historiográficos. Quando a gente está falando disso, aí vocês veem que na sequência, por exemplo, um primeiro autor muito citado vai ser o Sérgio Haddad, né, que ele vai ser um dos primeiros autores também a fazer pesquisas sobre a EJA, que vai pesquisar sobre os supletivos, e ele vai fazer esse grande inventário, né, ele vai fazer esse grande levantamento das pesquisas dentro da área de educação de jovens e adultos. Dentro do segundo plano, que aborda o currículo da EJA, que aborda a leitura, que aborda a alfabetização, é citada no texto a autora Ribeiro, que é a Vera Mazagão Ribeiro, né, que traz essas questões, e também a professora da USP, a Maria Clara de Pietro, né, que faz esse levantamento das políticas públicas dentro da EJA. E no terceiro, vocês encontram os estudos que vêm trazendo uma historicidade, como os estudos do Leôncio Soares e da Galvão, e também da Maria Clara de Pietro, que tem aquele famoso livro, O Preconceito contra o Analfabeto. Então, são esses autores, né, que vêm, os mais famosos, assim, eu estou citando, que vêm representando cada campo desse, dentro da EJA. O campo do levantamento científico, o campo dos estudos referentes ao currículo e às políticas públicas, e o campo dos estudos mais historiográficos. Logo,
Tomando como base os estudos apresentados, reconhecemos que a EJA é uma modalidade de ensino muito ampla e que comporta diferentes aspectos, não restritos apenas às práticas de ensino e aprendizagem. Há nos termos freirianos uma politicidade intrínseca à constituição da educação de jovens e adultos no Brasil. As pesquisas de estado do conhecimento, quando se fala pesquisa de estado do conhecimento, que a gente também costuma falar pesquisa de estado da arte, são essas pesquisas que fazem levantamentos bibliográficos dentro de uma determinada temática. Então, as pesquisas de estado do conhecimento da EJA, referenciadas anteriormente, mostram diferentes temáticas que essa disciplina ou esse campo de pesquisa e estudos comporta, tais como, entre outros, formação de professores, políticas públicas, concepções e práticas de ensino, educação popular, o perfil do educador e do aluno. Elegemos, para tanto, um recorte das produções acadêmicas sobre a EJA, voltadas à análise para a alfabetização de adultos, né, de jovens e adultos, localizada no âmbito escolar, com o intuito de historiografar uma faceta da EJA nas pesquisas realizadas nas universidades brasileiras. Esse texto, eu escolho sempre textos para vocês que eu vou chamar a atenção para a leitura e para como esses textos são construídos. Por que eu estou falando isso? Vocês, né, estão numa vida acadêmica, então vocês precisam de começar a pensar na produção de artigos científicos para mandar para congressos ou mesmo para participar da Semana de Educação do curso de Pedagogia aí do CAFES, né? Então, é importante prestar atenção como os autores escrevem. Então, aqui, o que o autor buscou? Ele buscou mostrar como que tem sido constituído o campo de estudo sobre a EJA, para mostrar que há uma lacuna nas discussões que tem como foco o processo de alfabetização de jovens e adultos. E é muito bacana que logo no início do texto, os autores, eles fazem essa discussão, que existe um grande campo de estudo sobre a alfabetização de crianças, mas que existem menos estudos que destacam o processo de alfabetização de adultos. E isso ocorre até uma questão, né, que envolve isso, é exatamente a falta de referenciais teóricos que vão discutir como o aluno adulto aprende, que vão discutir como ocorre o processo de alfabetização dos adultos. Tanto que a gente usa o quê? A Emília Ferreiro como referência, tanto para criança, com as etapas da alfabetização silábica, pré-silábico, silábico alfabético, silábico com valor, né? Emília Ferreira e Ana Teberoski aí, que a gente usa, que fizeram as pesquisas no sentido geral em crianças, né? Então, os autores estão chamando essa atenção. Então, o foco deles aqui é esse. Então, voltando, né? Qual que foi minha pergunta para vocês? No campo de produção acadêmica sobre a EJA, destacam-se 3 grandes números de produções acadêmicas. Quais são esses, né, esses números? Então, o primeiro que vai discutir as produções científicas, o segundo que vai discutir as políticas públicas e as questões curriculares e as práticas educativas, e um texto que vai falar muito sobre a historiografia, né? Sobre essa história da EJA, fatos históricos relacionados à EJA no Brasil, como que foi aquele texto primeiro que eu trouxe para a leitura do nosso curso. Tá bom, gente? Tranquilo? Vamos, então, para a nossa quarta questão. O que apontam as produções acadêmicas brasileiras sobre a alfabetização de jovens e adultos? Então, primeira coisa, aonde os autores pesquisaram, né? Aonde os autores realizaram os seus levantamentos. Na pesquisa realizada no Banco de Tese e Dissertações da CAPES e na Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertações do IBCIT,
Conseguimos realizar entre os anos 78 e 2000, 65 trabalhos entre teses e dissertações, com os descritores alfabetização de adultos, alfabetização de jovens e adultos. Então, foram esses três descritores usados nesses dois bancos de dados, e aí foram encontrados um total de 65 trabalhos. Das 65 dissertações e teses inventariadas, conseguimos ter acesso aos textos completos de 35. Então, você encontra lá, mas muitas vezes nesses bancos de texto só traz o resumo, não trazem o texto inteiro. Desse total, 18 pesquisas citaram Paulo Freire nas referências bibliográficas. Vale frisar que, mesmo nos trabalhos que não fizeram menção à obra de Paulo Freire na bibliografia, notamos as ideias do autor presentes, por meio de escritos de outros autores que se apoiavam em Freire para debater questões relacionadas à educação e à alfabetização de jovens e adultos. Outro aspecto importante a considerar é que, em muitos dos trabalhos cujos textos completos não localizamos, havia menção às ideias freirianas e ao método Paulo Freire no resumo disponibilizados nos repositórios das universidades, o que também demonstra a influência de Freire nas bases de uma corrente teórica e metodológica genuinamente brasileira, que constitui uma pedagogia de educação popular para a alfabetização de adultos no Brasil e que tem essa grande influência do Paulo Freire. Então, voltando à pergunta, o que apontam as produções acadêmicas sobre a alfabetização de adultos? Elas apontam, primeiramente, essa falta de estudos sobre a alfabetização de adultos, que existem muito mais estudos que vão se dedicar aos estudos as pesquisas sobre criança do que sobre adulto, então essa é uma lacuna que a gente tem, e também que Paulo Freire é o autor, o autor que é o mais citado no âmbito das dissertações e teses sobre a EJA, mesmo para discutir a alfabetização dentro da perspectiva do método Paulo Freire, mesmo para discutir o conceito de educação popular, porque a EJA é uma educação popular. Então, é isso que apontam essas pesquisas. E aí, para a gente fechar o texto, que eu achei importante vocês entenderem, sempre quando a gente conclui um texto, é fundamental que se entenda quais são as lacunas nesse campo de pesquisa, o que ainda precisa ser estudado. Isso serve muito de dica para os novos pesquisadores. Você está aí pensando, o que eu vou fazer no meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso? É importante que vocês vejam isso, assim, nossa, eu estou começando a me interessar pela EJA, pela educação de jovens e adultos, é uma área legal. Então, eu preciso saber as pesquisas que foram feitas e as lacunas. Isso significa o quê? O que está aberto, o que ainda precisa de ser feito, Então, o autor, os autores do texto apresentam 3 lacunas. A primeira delas é com relação ao entrecruzamento no século XX, de ações, projetos, programas e iniciativas governamentais em âmbito nacional, e também com iniciativas em âmbito local, municipal e estadual. Notamos a ausência de pesquisas que, contrapondo essas políticas de educação em nível macro e micro, alertassem ou propusessem mudanças na alfabetização de jovens e adultos no Brasil. O que vimos geralmente foram avaliações de práticas, sem muitas propostas para a reversão do quadro e do estigma do analfabetismo entre a população adulta brasileira. Então, essa foi uma primeira lacuna, que fazem avaliação das práticas docentes, mas não apontam uma proposta para mudar esse quadro, para mudar essa realidade. Outra lacuna foi com relação à presença das pesquisas sobre a escrita na alfabetização de jovens e adultos. A maioria das investigações se concentra no ensino e no aprendizado da leitura. Olha, leitura e escrita. Então, os autores estão falando, olha, precisa de mais pesquisa que vá investigar o processo de escrita dos alunos.
tem muito mais pesquisa que investiga o processo de aprendizagem da leitura e não da escrita, sem dar muita ênfase aos processos de escrita, como se a alfabetização estivesse restrita ao ato de ler. Via de regra, no Brasil, como nos explica Soares, né, o Leôncio, historicamente a leitura foi contemplada como objeto privilegiado no processo de alfabetização, com frequência até os anos 80, né, 1980. Falava-se em métodos de leitura e livros para o ensino de leitura. A bibliografia sobre a aprendizagem inicial da língua escrita durante quase todo o século XX refere-se predominantemente ao ensino da leitura, até mesmo nas definições de dicionários para termos relativos à alfabetização, a leitura é privilegiada. Olha, então, uma segunda dica para quem está se interessando em pesquisas sobre educação de jovens e adultos, né? A primeira lacuna apresentada foi o quê? As pesquisas avaliando as práticas e não sendo pesquisas propositivas, de pensar em reversão desse quadro. A segunda é que as pesquisas são muito mais focadas no processo de aprendizagem da leitura do que na escrita. E a terceira lacuna apresentada, né, visível, é a de que trabalhos voltados para a história da EJA, identificamos apenas 2 pesquisas sobre os aspectos históricos da alfabetização de jovens e adultos. Essa categoria temática, que não foi priorizada no século XX, incita novos olhares e novos objetos de estudos, tanto para pensar a produção científica sobre ela, no século XXI, quanto para analisar a permanência histórica do fenômeno do analfabetismo nos índices de educação brasileira. Afinal, de fato, para a concepção crítica, o analfabetismo não é uma chaga, né? Isso a gente viu lá quando tem o preconceito contra o analfabeto, né? Até na campanha nacional do Lourenço Filho, o analfabetismo é chamado de chaga, como se fosse uma doença social, e não é isso. E nem é uma erva daninha a ser erradicada, nem tampouco uma enfermidade, mas uma das expressões concretas de uma realidade social injusta e de uma falta de política pública. Então, o nosso texto, ele vem muito nesse sentido. Vamos lá, né, pensar. Aqui a gente viu quais foram os objetivos do texto, por que o recorte desse tempo de pesquisa, como que estão sendo feitas pesquisas sobre a EJA, como que têm sido as pesquisas relacionadas à alfabetização de adultos e quais são as lacunas dentro desse campo de pesquisa. Gente, espero que vocês tenham entendido, né, esse texto. Ele é um texto de boa leitura, de uma leitura, né, que a gente vai fluida, né, como eu costumo chamar. Então, é um texto que ele é bem gostoso nesse sentido, e é um texto que termina esse primeiro momento nosso, que foi de entender a constituição da EJA no Brasil, de entender como que ela se constrói como um campo de pesquisa, como uma modalidade de ensino, e que tem uma lei para amparar os adultos que não foram alfabetizados, não tiveram oportunidades de ser alfabetizado dentro da idade, entre aspas, né, que não é um conceito ideal, chamada de regular. É isso, né? Então, aqui eu fiz a revisão para vocês do texto sobre a alfabetização de adultos. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar para vocês e se tiverem qualquer dúvida, mande para a gente via o nosso contato mais imediato também, que é o WhatsApp, tá bom? Super beijo, tchauzinho para vocês.